Quando eu tinha 22 anos, decidi alugar o porão da casa dos meus pais. Era uma solução econômica e, ao mesmo tempo, me dava um pouco de privacidade. Eles viajavam com frequência, então aquilo parecia ideal. A entrada lateral me dava acesso direto à minha área, com um pequeno cômodo que servia de sala e cozinha, além de um corredor que levava ao meu quarto, banheiro e lavanderia. Sempre deixava a porta que ligava ao andar de cima destrancada quando eles estavam fora. Era uma sensação de liberdade temporária, como se eu tivesse minha própria casa. Numa dessas viagens dos meus pais, resolvi convidar 2 amigos para passar a noite, Anthony e Jay. Estávamos apenas querendo relaxar, beber um pouco e assistir a um jogo de hóquei na televisão. A música estava alta, as risadas preenchiam o espaço e por um momento eu esqueci que morava no mesmo terreno dos meus pais. O ambiente estava descontraído, sem tensão alguma. Eles acabaram dormindo ali mesmo, no sofá gigante que cabia os 2 tranquilamente. Eu fui para o meu quarto, com uma leve tontura e a mente satisfeita. Era para ser só mais uma noite comum. Acordei no meio da madrugada com um susto. Ainda estava escuro e os barulhos vinham do andar de cima. Passos lentos, firmes. Meu primeiro pensamento foi que um dos meus amigos tinha subido para pegar água ou algo do tipo. Deixei passar. Fechei os olhos e tentei ignorar. Mas logo em seguida, ouvi a maçaneta do meu quarto sendo girada com cuidado. Ela estava trancada, como sempre. Fiquei imóvel, com os olhos abertos na escuridão. Não disse nada. Só esperei que a pessoa fosse embora. No dia seguinte, ao abrir a porta do quarto, só Jay estava no sofá. Anthony já tinha saído. Perguntei se ele tentou entrar no meu quarto, e ele disse que não lembrava de nada, pois estava bêbado. Saímos para comer algo e não tocamos mais no assunto. Achei que talvez tivesse sido algum deles, confuso com o álcool, e decidi não dar importância. Passei o dia fora, com outros amigos, sem pensar muito naquilo. Voltei para casa tarde, cansado, tomei banho, comi algo e fui direto para a cama, me sentindo seguro de novo. A TV ficou ligada por um tempo até eu pegar no sono. Quando desliguei, o silêncio parecia mais profundo que o normal. Foi aí que eu vi novamente os mesmos passos, dessa vez mais claros. Não era minha imaginação. Alguém estava lá em cima, andando na cozinha. Senti meu coração acelerar. Me levantei e fiquei em silêncio, tentando captar mais sons. Por alguns minutos, tudo ficou quieto. Me deitei de novo, convencido de que eram apenas barulhos comuns da casa. Mas então, a maçaneta... Dessa vez, houve também uma leve batida na porta. Não havia mais como negar. Aquilo não era normal. Peguei o celular e mandei mensagens para meus pais e para os meus amigos. Ninguém respondeu. Me encolhi atrás da cômoda, segurando um objeto pesado da prateleira, qualquer coisa que servisse como arma. Esperei ali, imóvel, por uns 10 minutos. Nada aconteceu. O silêncio voltou. Liguei para a polícia, cochichando o mais baixo possível, pedindo para não desligarem até que os oficiais chegassem. Pedi que batessem na minha janela. Quando ouvi a batida, senti um alívio imediato. Era a polícia. Abri a janela e entreguei a chave da porta lateral. Um dos oficiais entrou, me tranquilizou e começou a vasculhar o porão. Era um espaço pequeno, então a busca foi rápida. Nada por lá. Subimos para o andar principal da casa. Eu acompanhava, apontando os cômodos, tentando manter a calma. Quando os policiais chegaram no quarto dos meus pais, ouvi um deles gritar e outro sacar a arma. Me mandaram descer imediatamente. Eu tremia da cabeça aos pés. Esperei no corredor de baixo, até que um dos policiais desceu com um homem algemado. Era alto, magro, com roupas sujas e um olhar que me gelou até os ossos. Não o reconheci, não fazia ideia de quem era. Um dos oficiais perguntou se eu o conhecia. Eu só consegui balançar a cabeça negativamente. O homem olhou para mim de volta, com um ódio mudo que nunca vou esquecer. Parecia um morador de rua, talvez mentalmente instável, talvez algo pior. Depois que ele foi levado, os policiais disseram que, por mais estranho que fosse, não havia sinais de arrombamento nem indícios de roubo. Nada havia sido levado. A teoria mais provável
era que ele entrou na casa quando a porta da frente ficou destrancada. Talvez naquela noite com os meus amigos, quando a música estava alta. Ou pior, que ele já estivesse na casa antes de tudo isso. Um arrepio percorreu minha espinha com essa possibilidade. Passei o resto da madrugada acordado, com todas as luzes acesas. Meus pais ainda estavam viajando, então mandei mensagem para todos explicando o ocorrido. Poucos responderam, já era madrugada. Assim que o sol nasceu, liguei para minha mãe e contei tudo. Ela ficou em choque, como era de se esperar. Mas, por incrível que pareça, não quis prestar queixa. Disseram que, como o homem era aparentemente sem teto e nada foi roubado, não havia muito o que fazer. Eu, por outro lado, nunca mais me senti seguro naquele porão. Dormir lá virou um desafio diário. Durante dias me peguei pensando nos detalhes. O jeito como ele tentou abrir minha porta. As batidas suaves, o olhar dele, aquele olhar vazio e carregado de raiva. Será que ele me viu? Comecei a repensar todos os meus hábitos. Passei a checar trancas 3 vezes por noite. Coloquei sensores de movimento, mudei as fechaduras e comecei a dormir com uma barra de ferro ao lado da cama. As pessoas diziam que era exagero, que eu estava paranoico. Mas elas não viram o que eu vi, não sentiram o que eu senti. O pior medo é aquele que entra em casa sem você perceber, que observa em silêncio, que espera e age quando todos estão dormindo. Mesmo depois de semanas, os ecos daquela noite me perseguiam. Era como se o porão tivesse guardado a presença dele. Cada sombra parecia mais escura, cada ruído parecia um aviso. Passei a evitar ficar sozinho lá. Convidava amigos para dormir, inventava desculpas para ir embora. Meu espaço já não era meu. A privacidade que eu tanto queria virou um pesadelo de portas destrancadas e passos que ninguém deveria ouvir. E o mais assustador é que, até hoje, não sei quanto tempo ele ficou ali. Faz 5 anos que decidi me afastar de tudo. Larguei o caos da cidade e fui viver sozinho numa cabana que herdei do meu avô no interior do estado de Nova York. Um lugar isolado, cercado por florestas densas e silêncio absoluto. A ideia era buscar paz, reconectar-me comigo mesmo e viver sem pressa. Não sou o tipo de pessoa que precisa de muitos amigos, então a solidão nunca me incomodou. Os sons da floresta sempre foram meus companheiros. O vento, os grilos, os pássaros noturnos. Meu cachorro tinha morrido meses antes, então agora era só eu. A cabana era espaçosa e confortável. A varanda de madeira dava para uma visão ampla das árvores e o lago nos fundos era meu refúgio particular. Sempre me senti seguro ali, até que as coisas começaram a mudar. A primeira vez que notei algo estranho foi em uma noite qualquer, dessas em que tudo parece calmo demais. Eu estava sentado na varanda com uma cerveja, apenas observando o escuro, quando ouvi o estalo de um galho seco. Não era algo incomum, afinal, animais vivem por ali. Mas esse som veio de um ponto muito próximo da cabana, o tipo de barulho que não passa despercebido. Levantei a cabeça e olhei na direção de onde vinha, mas não vi nada, apenas o breu entre as árvores. Achei que era só um veado ou guaxinim e não dei importância. Voltei a me sentar, mesmo sentindo um leve desconforto crescer dentro do peito. A noite seguiu sem maiores ruídos e eu fui dormir. Nos dias seguintes, o mesmo tipo de barulho começou a se repetir com frequência. Pequenos sons de movimento na mata, galhos quebrando, folhas se arrastando. Às vezes, vinham de um lado da cabana, às vezes do outro. Eu tentava me convencer de que era só vida selvagem, mas algo não batia. Era como se os passos fossem calculados, controlados, como se algo estivesse se aproximando cada vez mais, mas sempre evitando ser visto. Uma noite, enquanto escovava os dentes no banheiro, ouvi um leve arranhar na parede externa. Meu corpo inteiro gelou. Me aproximei da janela, mas só via a escuridão. Decidi reforçar a segurança. Coloquei trancas novas nas janelas e passei a trancar a porta da frente com mais cuidado.
Também comprei câmeras de movimento, dessas simples, conectadas ao celular. Achei que se fosse algum animal ou alguém passando por perto, ao menos eu veria. Por alguns dias, os barulhos cessaram. Pensei que a paranoia estivesse me pregando peças e relaxei. Mas na semana seguinte, os sons voltaram. Agora, mais próximos. O arranhar na parede foi substituído por... Tentei me convencer de que era um galho, o vento, talvez um animal. Mas algo dentro de mim dizia que não era. A sensação de estar sendo observado era constante, como se olhos me seguissem o tempo todo. Passei a dormir mal, acordando no meio da noite, suando frio. Um dia, ouvi 3 batidas lentas e suaves na janela da cozinha enquanto lavava a louça. Quando me aproximei e acendi a luz, nada. Olhei pelas câmeras depois e também não vi ninguém. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela noite, tive um pesadelo horrível. Sonhei que alguém entrava pela porta dos fundos, atravessava a sala devagar e ficava parado na beira da minha cama, só me observando. Quando acordei, o cobertor estava no chão e a porta do quarto de hóspedes aberta. Eu tinha certeza absoluta de que a havia fechado. Meu estômago se revirou. Peguei uma lanterna e fui até lá, cada passo mais lento que o anterior. Quando entrei, o ambiente estava frio, as janelas fechadas, nada parecia fora do lugar, até que notei o armário ligeiramente entreaberto. Aproximei-me com o coração disparado. Com a lanterna tremendo na mão, abri o armário de uma vez. Estava vazio. Mas no fundo, preso numa farpa da madeira, havia um pedaço de tecido rasgado. Escuro, sujo, com um cheiro forte. Não era meu. Senti um arrepio que percorreu minha espinha. Alguém tinha estado ali. Alguém tinha entrado. Alguém que eu não conhecia. Voltei correndo para o meu quarto e tranquei a porta. Passei o resto da noite em claro, escutando os menores sons como se fossem ameaças. No dia seguinte, revisei todas as imagens das câmeras de segurança. E foi então que vi algo que me deixou paralisado. Às 3h14 da manhã, uma figura escura aparece brevemente no canto da câmera do quintal. Apenas por alguns segundos. Ela se move com cautela, depois desaparece. Ampliar a imagem só piorou a sensação. Não dava para ver o rosto, mas o corpo parecia de um homem, magro, de postura encurvada, quase como um predador esperando a hora certa. Aquilo era real. Alguém me observava. Alguém estava lá fora. Ou pior, dentro da casa. Chamei a polícia da cidade mais próxima. Quando chegaram, revistaram o terreno, os arredores da cabana, até a área do lago. Nada. Nem pegadas, nem sinais de invasão. Eles disseram que provavelmente era apenas um andarilho. Mas eu sabia, eu sentia. Aquilo não era um andarilho qualquer. Era alguém que sabia se esconder, que conhecia a região. Alguém que estava jogando um jogo. A polícia se foi. Naquela noite, me armei com um taco de beisebol e dormi no sofá da sala, com todas as luzes acesas. Nada aconteceu. Silêncio absoluto. Nem um galho. Nada. Isso me assustou ainda mais. Era como se aquilo que me observava soubesse que eu estava em alerta. Na noite seguinte, voltei ao meu quarto, tentando fingir uma normalidade que não existia mais. Mas mal fechei os olhos e ouvi o som. 3 toques secos na janela. Fui até lá, mas não vi ninguém. Voltei para a cama com o coração acelerado, suando frio, com a mão apertando o taco. Passei a próxima semana vivendo com medo. Comecei a pensar que talvez estivesse ficando louco, mas cada barulho, cada sombra, cada som reforçava que eu não estava sozinho. Na sexta-feira tomei coragem. Decidi armar uma armadilha. Deixei a janela do quarto de hóspedes destrancada e escondi uma câmera ali dentro, apontando para a cama. Saí da cabana e fui dormir no carro, estacionado mais distante, do outro lado do terreno. Dormi mal, inquieto, esperando a notificação de movimento. Às 2h43 da manhã, o alarme tocou. Peguei o celular e assisti à gravação. Uma figura sombria entrou pela janela. Andou lentamente até o centro do quarto. Depois, ficou parado, só parado, olhando para a cama vazia.
Ficou ali por quase 10 minutos, em silêncio. Em seguida, saiu pela mesma janela. Foi nesse momento que decidi fugir. Liguei para a polícia, entreguei o vídeo e arrumei minhas coisas. Não ia passar mais uma noite naquele lugar. Algo ali me queria, me vigiava e talvez estivesse esperando eu dormir de novo. Hoje moro com minha irmã, numa cidade movimentada. Sinto falta do silêncio da floresta, mas jamais trocaria minha segurança por aquilo de novo. A polícia nunca identificou o homem. A cabana ainda está lá, isolada, vazia, mas para mim, ela está assombrada. Não por fantasmas, mas por uma presença real, viva e consciente. Alguém que um dia me escolheu como alvo e que, até onde sei, nunca foi embora. Quando fecho os olhos, ainda ouço os toques na janela. Ainda sinto o olhar vindo da escuridão. Eu tinha 15 anos quando isso aconteceu, em 2008. Meus pais iam sair naquela noite para ir ao cassino com os amigos. Então eu ficaria em casa com nossa cadela, Abby. Ela era uma labradora preta, doce, tranquila e bastante apegada a mim. Eu já estava acostumado a passar noites sozinho, então não dei muita importância. Era sexta-feira e, como todo adolescente naquela época, passei o tempo no computador, conversando com amigos no MSN e assistindo vídeos aleatórios no YouTube. Tudo estava normal. A casa estava em silêncio e Abby deitada aos meus pés como sempre fazia. Até que, por volta das 11 da noite, algo estranho começou. Abby levantou de repente e começou a latir para a janela da sala. Era um latido diferente, insistente, com uma certa raiva que eu nunca tinha visto nela antes. Me levantei, fui até a sala e olhei pela janela, mas não consegui ver nada. Estava escuro lá fora, e o reflexo da luz interna tornava difícil enxergar o quintal. Olhei para o carro na garagem e vi que só o nosso estava ali. Meus pais ainda não tinham voltado. Tentei acalmar Abby, fiz um carinho nela, e ela parou de latir por um tempo, mas ficou inquieta, andando pela casa. Voltei para o computador com um incômodo crescente no estômago. Os minutos seguintes foram tomados por uma tensão silenciosa. Abby andava de um cômodo para o outro, farejando, orelhas erguidas. Eu me esforçava para focar na conversa com meus amigos, mas a cada ruído externo, virava a cabeça. Então ouvi algo mais claro. 3 batidas leves na porta lateral da casa, a que dava acesso ao quintal. Travei. Na hora, meu coração disparou. A primeira coisa que me veio à cabeça foi que meus pais tinham esquecido a chave. Mas eles nunca usavam aquela porta. Sempre entravam pela frente. Fui até lá em silêncio, com Abby ao meu lado, e olhei pelo vidro estreito da lateral. Nada. Voltei à sala tentando ignorar aquilo. Talvez tenha sido só o vento ou minha imaginação. Abby voltou a latir, dessa vez para o porão. Aquilo me deixou ainda mais inquieto. O porão da nossa casa era como um segundo andar subterrâneo, com acesso por uma porta interna que ficava perto da cozinha. A entrada externa ficava escondida, sob a varanda dos fundos. Era praticamente invisível para quem não conhecesse a casa. Ou seja, quem estivesse tentando entrar por lá precisava saber que aquela porta existia, e isso foi o que mais me assustou. Abby estava agora rosnando, parada diante da porta do porão. De repente, escutei barulhos lá embaixo. Estalos, depois um som metálico, como alguém mexendo na maçaneta. Meu sangue gelou. Era tarde demais para ser entrega de algo, e meus pais certamente não voltariam por ali. Corri até a porta e travei a fechadura interna, a que separava o porão do resto da casa. Meu coração batia tão forte que parecia explodir dentro do peito. Abby latiu ainda mais alto. Ela então fez algo que eu nunca tinha visto. Desceu correndo as escadas do porão, furiosa. Gritei para ela voltar, mas ela sumiu na escuridão da escada. E foi aí que ouvi um grunhido abafado lá embaixo. Depois, silêncio. Me senti paralisado. Tudo o que eu queria era correr, me esconder, desaparecer. Depois de 1 minuto que pareceu uma eternidade, ouvi Abby subir as escadas ainda rosnando. Fechei a porta com força, tranquei novamente e puxei a geladeira pequena na frente dela como uma barreira improvisada. Corri até o quarto dos meus pais com o telefone sem fio na mão. Lá havia uma arma guardada, embora nunca tivéssemos usado. Peguei.
mas tremia tanto que mal conseguia segurá-la. Me escondi no closet com Abby, sentindo meu corpo todo tremer. Liguei para o 911, mas antes que completasse a ligação, ouvi a porta da frente se abrir. Abracei Abby com força, sussurrando para ela não sair dali, mas ela correu direto para a sala. Minha reação foi gritar por ela, mas antes que eu pudesse me levantar, ouvi vozes conhecidas. Eram meus pais. Saí do quarto correndo, lágrimas escorrendo pelo rosto, e os abracei com toda a força do mundo. Eles não entendiam nada. Expliquei tudo em detalhes. A movimentação lá fora, as batidas na porta, os sons no porão, Abby descendo como se enfrentasse um inimigo. Minha mãe ficou horrorizada. Meu pai, sério como nunca, pegou a lanterna e foi até o porão verificar. Mas lá embaixo não havia ninguém. No entanto, havia sinais claros de que alguém estivera ali. Pegadas na poeira, marcas na maçaneta da porta externa. O trinco parecia ter sido forçado. Aparentemente, a pessoa conseguiu abrir a porta do porão, mas foi impedida de subir por causa de Abby. Isso me deu calafrios. Se ela não estivesse ali, talvez a pessoa tivesse conseguido entrar sem eu perceber. Talvez já estivesse dentro da casa. A polícia foi chamada, mas sem suspeitos e sem provas concretas. Nada pôde ser feito. Disseram que provavelmente foi uma tentativa de invasão e que demos sorte. Mas para mim, sorte foi pouco. Foi um milagre. Nos dias seguintes, a tensão pairava no ar. Eu não conseguia dormir. Acordava no meio da noite suando, escutando sons que provavelmente não existiam. Qualquer rangido, qualquer folha no quintal, me fazia pular da cama. Conforme o tempo passou, as coisas voltaram ao normal. A rotina foi retomada, as portas reforçadas, sensores colocados. Meus pais pararam de sair à noite por um tempo, apenas por precaução. Eu nunca mais consegui ficar tão à vontade sozinho em casa como antes. Aquela sensação de que alguém poderia surgir do escuro, das sombras do porão, nunca me abandonou por completo. E mesmo anos depois, quando já morava em outro lugar, longe dali, esse episódio ainda voltava à minha mente em momentos aleatórios. Nunca descobrimos quem era, nem o motivo. Mas anos depois, num churrasco de família, uma revelação me deixou ainda mais inquieto. Um tio distante, conhecido por ser estranho e um pouco obsessivo, comentou casualmente que tentou me visitar naquela noite para me entregar um presente, por ter ajudado sua filha com aulas de softball. Disse que bateu na porta, mas ninguém respondeu. Meu sangue gelou. Era ele? Era ele quem tentou entrar pelo porão? Ou estava mentindo, tentando mascarar algo pior? Quando meu pai ficou sabendo, confrontou o tio na frente de todos. O homem ficou nervoso, gaguejou e disse que foi um mal-entendido. Nunca mais apareceu em reuniões de família. Nunca houve provas contra ele. Mas algo no seu jeito, o seu olhar, me dizia que havia muito mais naquela história do que ele contou. Era como se ele tivesse gostado do jogo, da perseguição, do susto. Como se ele quisesse me testar, me assustar, ou talvez me pegar desprevenido. Até hoje não sei exatamente o que aconteceu naquela noite. Se foi mesmo meu tio, se alguém mais sabia da entrada do porão, se Abby realmente enfrentou um invasor ou apenas assustou um curioso. Mas uma coisa eu sei com toda certeza. Se não fosse por ela, aquela noite teria acabado de um jeito muito diferente. E talvez eu nem estivesse aqui para contar essa história. Por isso sempre digo, às vezes, nossos melhores anjos usam 4 patas e um latido.